Então nós temos aqui na região do México um fundador chamado Hernán Cortés. Ele é conhecido como o fundador do México. O que acontece? O Hernán Cortés, ele vem da Espanha, faz uma base aqui na ilha de Cuba e depois ele resolve entrar na península de Yucatán para conquistar. Nessa conquista, o povo que cai mais fácil entre os astecas, os maias e os incas é os maias, principalmente porque eles eram descentralizados na sua administração. O povo asteca vai oferecer mais resistência e o povo inca vai ser o mais difícil de ser conquistado, porque tinha um império extremamente organizado e eles resistem por vários séculos, até que uma figura chamada Tupac Amaru é o último líder da resistência, mas isso são aulas posteriores. Agora, o que acontece é que o Hernán Cortés ele chega para conquistar e essa região ela tinha muita gente. Se a gente pegar aqui desde o norte até o sul, você tem milhões de nativos chamados de índios. Aliás, eles são chamados de índios porque quando o Colombo chegou, ele pensou que ele tinha chegado nas Índias, né? Tem um outro termo que seria ameríndios, autóctones, nativos, são termos para designar. Porque a gente tem que entender também que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Por exemplo, quando alguém fala brasileiro, você tem vários brasileiros diferentes. Ou seja, o carioca é diferente do nordestino, que é diferente do Rio Grande do Sul. Essa comparação ela tem alguns problemas, mas é para chamar a sua atenção por fato de que quando a gente fala que a América tinha índios, não quer dizer que todos os índios eram iguais, ou que todas as tribos eram amigas. Não necessariamente, você tinha vários povos diferentes que disputavam entre eles. Vários povos que disputavam entre eles, que brigavam por territórios e outros benefícios da região. Bom, o que acontece? Então, a pergunta que se faz aqui, a pergunta que se forma geralmente é o seguinte: como que então Hernán Cortés, vindo com centenas de homens e caravelas, ele consegue conquistar um território que tem milhares desses chamados índios? São várias as explicações. É claro que quando eu estou dando aula na sala de aula, os alunos sempre falam por que os europeus tinham armas de fogo. Isso explica? Explica. Mas isso explica tudo? De forma alguma. Porque apesar de serem armas de fogo, elas não eram armas modernas como hoje em dia. Elas eram armas rudimentares. E os índios tinham arco e flecha. Então, enquanto você tem um punhado de gente atirando com arma de fogo, você tem muitos índios atirando com arco e flecha. Então acaba que dá um certo equilíbrio. Agora, mais do que as armas de fogo, você vai ter outras explicações. Uma delas é justamente aproveitar as divisões internas dessas tribos. Porque quando Hernán Cortés ele chega, ele se alia com uma tribo para lutar contra outra. Os próprios astecas, eles eram odiados, eles tinham coisas horríveis, como por exemplo, sacrifício humano, decapitavam cabeças. Quando eles conquistavam os inimigos, eles às vezes não só escravizavam, como às vezes comiam esses inimigos, porque acreditavam que eles iam absorver neles a força desses inimigos e por aí vai. Então, o Hernán Cortés ele se apresenta como libertador para esse grupo. Uma das coisas interessantes é que ele vai receber uma escrava chamada Malinche, e essa escrava vai servir de intérprete e vai ajudá-lo. Aí você pensa, é uma traidora. Em parte, porque na verdade, quer dizer, o povo dela tinha sido destruído pelos astecas, então ela não tinha motivo para gostar dos astecas. Mas a questão aqui, e que eu acho mais interessante, é como o Hernán Cortés ele vai saber utilizar a religião dos índios contra os próprios índios. E, geralmente, eu costumo dizer, quando você pega, por exemplo, hoje o cristianismo, o que o cristianismo espera? A volta de Jesus. E Jesus, para os cristãos, um dia voltará e vai colocar ordem no mundo, vai fazer justiça, vai castigar os maus, retribuir os bons. Os astecas tinham algo de levemente parecido. Eles acreditavam
que um determinado deus deles voltaria para eles, que era o Quetzalcoatl. Então eles acreditavam que Quetzalcoatl voltaria. Hernán Cortés, ele se apresenta como tal. Por quê? Aí você não pode agora julgar os astecas com as informações que você tem hoje. Você precisa se colocar no lugar deles. Faça esse exercício. Imagina, eles estão vivendo a vida deles. Vamos pensar hoje. Hoje nós vivemos a nossa vida e o espaço é algo desconhecido. E por ser desconhecido, ele é cheio de mistérios. E aí nós temos filmes que falam de invasões alienígenas. Você pensa, o que será que tem? Será que existe vida em outro planeta? Como vai ser no futuro? Eles tinham isso com o oceano. Então eles olhavam para o mar e falavam, o que será que tem depois? Será que tem vida? O que acontece? Então, quando os espanhóis chegam na América, é como se fosse um impacto de hoje, uma nave espacial aterrissar aqui no mundo. É o mesmo impacto. Então veja, eles nunca tinham visto aquelas caravelas. Eles nunca tinham visto aquelas pessoas daquela cor, com aquelas roupas. Eles nunca tinham visto cavalo. E os espanhóis trazem cavalos, chegam montados em cavalos. Então é claro que na cabeça deles tudo fez sentido. Ou seja, quem são esses espanhóis? Os deuses que voltaram e etc. Então o Hernán Cortés ele se aproveita da religião também, usa isso contra os próprios. E aí eles vão caminhando até a cidade de Tenochtitlán, que é onde hoje é a capital do México, a cidade do México. Era a capital dos astecas. E ali, quando ele então finalmente derrota, claro que aqui no YouTube a gente tem que fazer aulas resumidas, essa história tem muito mais detalhes, mas aqui mesmo no YouTube, talvez se você pesquisar, você encontra detalhes interessantes. Eu costumo geralmente dar aulas assim, voltadas, aulas pragmáticas, voltadas mais para exames, o que um Enem ou determinada prova vai cobrar sobre aquele assunto, e mesmo assim tentando deixar interessante, porque de fato é interessante a história. Quando você acha que é chato, é porque você ainda não conheceu o suficiente. Porque tem tanta curiosidade nos eventos, que quando você começa a conhecê-los, você passa a se interessar ainda mais. Então veja, ele consegue conquistar o Império Azteca, e aí tem um outro grupo, um outro líder, chamado Francisco Pizarro, que ele pensa o seguinte, cara, se já tem tanto ouro nessa região, se a gente for para dentro, a gente vai encontrar ainda mais. Então, Francisco Pizarro vai ser o conquistador dos Incas. Ele desce para a região onde hoje está o Peru e chega lá e ele encontra uma guerra civil entre dois príncipes dos Incas, e ele se alia com um deles e aproveita aquela guerra civil que está dividindo aquele povo para conquistá-los. Só que o que vai marcar a conquista do Peru é que, além de ouro, eles vão encontrar a famosa mina de Potosí, que é a mina onde tem uma reserva enorme de prata. Tanto é que muita coisa aqui, a motivação aqui vai ser a prata, por isso que você tem um país chamado Argentina, que vem do argento, e você tem o famoso Rio da Prata. Agora, lembra que não é só por isso, tá? Isso é importante, e muitas vezes essas colonizações eram predominantes, essas conquistas, predominantemente em empresas particulares. Ou seja, não eram financiadas diretamente pelo rei da Espanha, de Portugal, mas eles incentivavam que pessoas particulares viessem e depois cobravam impostos. E aí eles vão tentar fazer a organização dessa colonização. Em alguns pontos, Portugal e Espanha vão ter aspectos em comum e outros não. Por exemplo, no caso da América Portuguesa, que hoje a gente conhece como Brasil, até 1530 simplesmente você tem, principalmente, a exploração do pau-brasil. Como? Pelo escambo. Então, os portugueses chegavam e trocavam mercadorias com esses índios em troca. Tanto é que quando você pensa no gentílio, ou seja, quem nasce num lugar, geralmente o sufixo é ano, goiano, baiano, africano, italiano. Então, por que no caso do Brasil, quem nascesse aqui não seria chamado de brasiliano, como é italiano, que seria o correto? Se você pensar, o que termina com o sufixo eiro é profissão, padeiro, marceneiro, pedreiro. Exatamente, brasileiro não era um gentílio, era um
uma profissão. Então, o brasileiro era aquele que pegava o pau-brasil. Até 1530 é isso que vai predominando. Só que, a partir de 1530, Portugal pensa, nós vamos diversificar, só colonizar de fato. Só que eles não conhecem aqui o interior. Então, Portugal fica no litoral, principalmente do Nordeste. E aqui é importante. Por que a gente tem que estudar história? A gente compreende tanta coisa quando estuda história. Por exemplo, hoje o Nordeste é um lugar no Brasil visto como a parte pobre do país. Não foi assim sempre e não é natural. Na época, portanto, da colônia, o Nordeste era a parte mais rica, mais desenvolvida do país. E é importante a gente saber que hoje o Nordeste é economicamente pobre, porque culturalmente é riquíssimo, mas ele é economicamente pobre porque foi construído isso. Acontece, é feito. E é importante também a gente destacar que quando a gente fala que aqui é rico, aqui é pobre, por isso que a América Latina é diferente da América Inglesa, não é porque aqui não tem dinheiro. Tem. O Brasil é a oitava economia do mundo. A questão é que a América Latina não tem a distribuição da renda. É por isso que ela é caracterizada como um país de terceiro mundo, uma região de países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, porque a riqueza ela fica concentrada na mão de poucos e o resto da população vive na pobreza absurda, ou até mesmo na miséria. E isso nós vamos ver que começa aqui na colonização. Porque aí Portugal decide então que ele vai plantar cana-de-açúcar, porque o momento era o produto mais especial daquela época, era caríssimo açúcar, você ostentava, se fosse hoje, ia gravar um clipe de funk, você ia ostentar açúcar, naquela época era assim. E aí eles vão plantar engenhos de cana-de-açúcar. Isso vai movimentar a economia. A economia do Brasil, durante a colônia, então ela é feita em ciclos. Você tem o ciclo da exploração do pau-brasil, depois vem o ciclo da cana-de-açúcar. Não quer dizer que não tenha outras atividades. Tem. Só que essas outras atividades, elas acabam sendo secundárias. Então você tem o ciclo e você tem aquela que é a prioridade. E a prioridade vai ser o quê? A plantação da cana-de-açúcar nos engenhos. Aliás, quando a gente fala colônia, quando a gente está estudando a história do Brasil, então de 1500, do ano 1500 até o ano 1822, é o período que a gente chama de colônia, por quê? Porque não é um país. Ele está ligado a Portugal. Entendeu? Então, essa ligação com Portugal, ela é uma ligação, como é que a gente vai dizer? Que o Brasil não tem autonomia, como se fosse uma extensão. Só que não é uma extensão de igual para igual. Ainda que no papel você coloque que tinham direitos iguais, o morador da colônia tinha o mesmo direito, na prática não era assim que funcionava. Então, é isso que a gente chama de colônia. E aí quando o Brasil, aliás, quando os portugueses começam a plantar cana-de-açúcar, tem um problema, porque quem vai fazer esse trabalho? Então eles tentam escravizar os índios, não conseguem, e aí vem a ideia de trazer escravos para fazer esse trabalho, que são quem? Os africanos, negros da África que são trazidos. Aí tem muita gente que diz, sim, eles já eram escravizados lá. É verdade, eles eram escravizados. Uma tribo, quando fazia guerra com a outra e dominava a outra, ela escravizava aquele que perdeu. O problema é que depois do contato dos portugueses, aquilo que era esporádico passou a ser sistemático. Ou seja, se antes a tribo tinha um conflito, acontecia de ter uma batalha e um grupo perdia e se tornava escravo, agora algumas tribos começam a se especializar. Já que os portugueses vão vir comprar escravos, vamos invadir aquela terra, fazer aquele povo escravo para vender para os portugueses. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muita explicação querendo rever histórias, revisionismos ridículos, querendo justificar absurdos. Então a escravidão não tem justificativa. Não adianta você dizer que outros povos praticavam, que os próprios negros praticavam, ou que esses escravos estavam condenados à pena de morte, ao invés deles serem assassinados, eles eram vendidos como escravos. Isso tudo tenta colocar panos quentes em cima de algo que não tem como colocar pano quente. Então a escravidão foi um absurdo e ponto final. E essa escravidão,
Por exemplo, você tem casos, sim, o cara tinha sido cometido um crime, ele era condenado à morte e ele era trazido. Mas isso era o mínimo. Quer dizer, a maioria não, a maioria eram pessoas que estavam vivendo sua vida, uma tribo ia lá, dominava eles para vendê-los como escravos. Eram trazidos em navios negreiros horríveis, muitos morriam. E aí teria uma aula só sobre escravidão. E se você está assistindo essa aula porque você gosta de história, você já deve ter visto isso em outro canal. Assim, espero. Se não foi, vá pesquisar. E aí eles foram trazidos. Então, durante esse período, o Brasil vai se caracterizar pelo seguinte: ele vai ter pelo menos 4 características nessa produção da cana-de-açúcar. Ela vai ser monocultora, então você tem várias regiões que plantam uma coisa só. Ela vai ser escravista, porque quem vai produzir isso são esses escravos trazidos da África. Ela vai ser exportadora. Como assim exportadora? Ela não é produzida para consumo interno. O que era produzido aqui era para ir para Portugal, numa relação chamada de pacto colonial. O que era esse pacto colonial? A colônia só podia fazer negócio com a sua metrópole. Isso vai durar até 1808, esse pacto colonial. Eu costumo dizer o seguinte, para você entender como que funcionava esse pacto colonial. Você imagina que nos dias de hoje você está morando aqui, na colônia, e Portugal te vende notebook da Positivo por R$ 5.000. Você precisa comprar um notebook, você fala, eu só posso negociar com a minha metrópole. Então eu tenho que ter R$ 5.000 para comprar um notebook da Positivo. Só que a Inglaterra começa a vender notebook da Dell por R$ 1.500. Você fica louco para comprar. Eu quero comprar o notebook da Dell, porque ele é melhor e mais barato. Mas você não pode. Você não pode porque o pacto colonial te obriga a negociar exclusivamente com a sua metrópole. Então aí é claro que você vai ter essa indignação. Isso, claro, era burlado pelos tráficos. Aliás, quando a gente fala desse comércio de escravos, até 1850 a gente chama de comércio, porque era legalizado. Por isso que lei e moral são assuntos diferentes. Às vezes algo está dentro da lei, mas é imoral. E às vezes a lei proíbe e é o certo a ser feito. Então veja, comércio de escravos até 1850 é legal. Depois é que passa a ser tráfico. Bom, então você tem a produção monocultora, escravista, exportadora e latifundiária. Ou seja, não foram pessoas que vieram para cá e conquistaram pequenas propriedades para sua família. Porque o sistema vai ser o seguinte: o rei de Portugal vai pegar grandes extensões de terra, mas é muito grande mesmo. Como se fosse assim, 3, 4 municípios inteiros hoje, território de 4 municípios juntos, que eram chamados de sesmarias, e eles davam isso para o chamado donatário, que ele recebia essa terra, e aqui nasce o latifúndio, que é a origem da concentração de renda que caracteriza o Brasil como um país subdesenvolvido, e que é a origem do coronel, que vai atuar lá na frente, na Primeira República. Esses donatários vão ser os antepassados daqueles caras, daqueles ricos fazendeiros que vão se tornar coronéis, ok? E eles tinham várias funções quando eles recebiam essas terras, e entre elas tinham que catequizar os índios e tudo mais. E aqui, nós vamos fazer uma comparação com a América, chamada América Espanhola, mas eu também preciso fazer uma comparação com você com a América do Norte. Por quê? Porque existe uma conversa antiga de que o Brasil sofreu uma colônia de exploração e os Estados Unidos teve uma colônia de povoamento. Eu explicaria por que eles são desenvolvidos e o Brasil não. Só que essa explicação ela é muito pobre, ela é ridícula essa explicação. Porque, na verdade, o Brasil ele também teve povoação. Toda essa estrutura não foi construída à toa. Ela foi construída com base, você tem construções, ou seja, muitos portugueses vieram para ficar,
E lá na América do Norte também, apesar que você tem as 13 colônias na região norte, fundada pelos puritanos, que estão indo lá para ficar, você também vai ter pessoas que vão lá para explorar. Tanto é que o sul dos Estados Unidos vai ter uma colonização muito parecida com a da América Portuguesa. Enquanto aqui nós vamos ter a produção de cana-de-açúcar, lá eles vão ter a produção de tabaco. Só que é igual, é monocultora, escravista, exportadora, latifundiária. Tanto é que depois, lá na frente, no século XVIII, os Estados Unidos vão sofrer, no século XIX, vão sofrer a Guerra de Secessão, que é a briga do Norte pelo Sul. Tá? Então essa explicação de que os Estados Unidos sofreu, isso é bobagem. Tanto é que tem gente que pensa, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, eles seriam os Estados Unidos. Não, não é tão simples. Porque você tem vários países colonizados pela Inglaterra que ficaram numa situação pior que o Brasil. Tem gente que fala, se não tivesse expulsado os franceses, o Brasil seria um país desenvolvido. Não, o Haiti foi colonizado por franceses. Então, assim, não é você ficar lamentando que no passado foi esse ou aquele país que colonizou. A questão é o próprio povo, você vive no presente hoje. Quer dizer, o que você, como brasileiro hoje, pode fazer para construir um país melhor para o futuro? É isso que falta, o brasileiro ter esse pensamento ao invés de ficar simplesmente jogando a culpa em alguém. Falta o povo mesmo arregaçar as mangas e decidir construir um país melhor. Bom, por fim, a gente tem que falar das divisões que teve administrativas. Então, Portugal vai dividir o Brasil em capitanias hereditárias, a América Espanhola em capitanias gerais, porque a América Espanhola morria de medo deles fixarem moradia plena e depois querer o sentimento de independência. Tanto é que lá vai ter a classe dos criollos, que vão brigar com os chapetones, justamente por isso. Os chapetones vão ser aqueles que vão vir da Espanha para assumir cargos altos na administração, e os criollos são aqueles filhos de espanhóis que nascem na América e não podem ter esses cargos. São esses criollos que vão fazer depois uma revolução que vai causar a independência da América Espanhola. E você vai ter 4 grandes divisões administrativas que são chamadas de vice-reinos. Esses vice-reinos são 4 principais, um dos mais famosos é o do México, que é chamado vice-reino de Nova Espanha, que eles negociam direto com a Espanha. Eles não negociam entre eles. Por isso que na independência eles vão se fragmentar. Por isso que hoje, quando você pega um mapa, a América Espanhola são vários países pequenos. É uma das explicações. E a América Portuguesa permaneceu unida por uma série de fatores que são próximas a elas. E as capitanias hereditárias, elas não dão certo. Porque a colonização era uma novidade. Eles não sabiam como fazer, eles vão tentando até acertar. Então, a de Pernambuco é a que desenvolve, São Vicente desenvolve um pouco, mas as outras capitanias, elas não se desenvolvem, até porque muitos que recebiam, eles não tinham interesse. Então, é aí que é criado o governo geral.